Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Como vão vocês? Hoje vamos falar de um assunto novo, mas é com continuação, porque agora a gente vai falar só sobre criatividade. Então, hoje a gente vai falar da importância da criatividade nas organizações. E eu achei essa imagem aqui muito interessante, que eles fizeram um tipo de mapa mental, né? Todo desenhado, todo bem estruturado, né? E desenham bem. E todos, se vocês observarem, estão participando, colaborando com ideias, né? Achei bem interessante essa imagem, por isso coloquei aqui, para a gente ver a importância, né? Então, identificar a importância da criatividade para as organizações, seu conceito e os fatores que inibem a inovação nas empresas. Olha, então quer dizer que existe, a gente já falou na última aula sobre algumas coisas que inibem a criatividade. E hoje nós vamos falar de inibição na inovação na empresa, que tem a ver com criatividade, tá? Essas mãozinhas aqui, gente, não estão à toa também. Vocês estão vendo aí que são várias mãos e todos estão com balões de fala, né? Balãozinhos de fala. Ou seja, porque todos os funcionários, eles devem ser ouvidos e participar principalmente das inovações, das opiniões, nem que seja por departamentos ou tire um de cada departamento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Vou marcar aqui que senão eu falo demais, né? Então, a criatividade é um fenômeno complexo e multifacetado que envolve a interação dinâmica entre os relativos da pessoa e o ambiente, e ao ambiente. Gente, a gente vai ter uma aula mais à frente que a gente vai falar sobre o ambiente criativo. A gente falou um pouquinho, né, de exercitando a criatividade individual, mas vamos ter aula exclusiva somente para falar sobre o ambiente, o tipo de ambiente, sobre terra fértil, tá? Então, o ambiente é super importante, tanto o ambiente físico, tanto o ambiente como clima organizacional, para que essa interação venha a ocorrer, para que a criatividade venha a fluir, para que novos projetos venham a surgir e, quiçá, novos produtos, novos serviços e, vamos mais ainda à frente, até mesmo novas empresas, né? Pode sair de dentro do meio dos funcionários mesmo, tá? Então, nas organizações, essa premissa não foge à regra. Por isso, as organizações têm atribuído papel importante para a criatividade, tá? Com vistas a se tornar mais competitiva. Claro, se há sempre uma inovação, se há sempre ideias novas dentro da organização e os funcionários participam, tem um clima organizacional, tem uma cultura organizacional propícia à criatividade, à inovação, né, a um ambiente com interação, com sinergia, com certeza essa empresa, essa organização, ela vai se destacar no meio dos demais, tá bom? Então, não só as pessoas, mas também as organizações sofrem um forte impacto do atual processo acelerado de mudanças. Então, nós vemos, ainda mais de um ano para cá, né? O quanto o mundo muda o tempo todo. Né? Vamos pensar assim, um ano atrás, mais de um ano, um pouquinho, né? Que nós já estamos em. Então, vamos pensar em início de 2020, 2019, quem imaginaria nada disso sendo hoje, né? Vamos mais para trás, 2010, um pouquinho mais para trás para quem era nascido, 2000, 90, nossa, uma tecnologia que eu tô aqui com vocês agora, em 1990 era tá nos filmes de futuristas ainda, sério, tá? E se a gente for para mais para trás ainda, misericórdia.
Não que eu seja velha, gente, é porque eu estudo história, tá? Mas eu sou de 82, então eu vi o mundo mudar. Eu vi a tecnologia entrar na minha vida e também vi a tecnologia entrar nas empresas. Vi muitas mudanças nas empresas. E muitos também que são da minha idade também, né? Então vamos lá. Então, nesse jogo dinâmico, sua expansão ou mesmo a sua sobrevivência, a sobrevivência, tá? É constante colocada em risco. Por quê? Se a empresa, se o funcionário, ele não se atualizar, ele ficar naquele modo ainda arcaico, o que que vai acontecer? Não vai sobreviver. Se for empresa, não vai sobreviver. Se for funcionário, vai ficar fora do mercado, certo? Ah, lançou aulas online, tá ok. Ah, eu, né, busquei, eu achei que essa era a melhor forma, porque eu vi vários tipos de aulas remotas e eu não gostei de algumas e fui buscando qual era o melhor método e qual era o melhor programa para poder ter uma interação com os alunos. Então, essa forma de aula gravada e WhatsApp, até que algumas turmas não interagem muito no WhatsApp, né? Mas tem algumas que, meu Deus, é na hora da aula, é de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. Claro que de madrugada eu não estou acordada, mas deixam lá. Quando eu acordo, eu vejo, eu respondo. Eu tento responder todas as dúvidas, todas as questões, todas as opiniões, que também tem alunos que mandam feedbacks muito interessantes. E aí, o povo de São Paulo ligando. E aí, o que, que acontece? Estimula, né? Tanto o aluno quanto o professor. Porque eu percebi, eu fiz algumas aulas no Meet e eu não vi a interação, eu não vi a participação, um ou dois alunos nas salas, então eu vi que essa é a melhor. Para mim, tá, gente? Isso é opinião minha exclusiva. Claro que eu acho que uma aula de matemática, por exemplo, ao vivo é muito melhor, porque matemática buga a cabeça, né? Mas as minhas matérias são mais teóricas, então você assiste a hora que quiser, quantas vezes quiser, e pode botar até lá, tá cozinhando, bota eu lá, ó, fica lá cozinhando e deixa eu lá no YouTube, que eu coloquei agora também tudo no YouTube, porque eu vi também que facilitava, porque fica mais leve o vídeo. Eu vi que os vídeos que eu colocava no Google Drive, pro Drive ia pro Google Classroom, eles eram vídeos pesados. Então, eu vi que no YouTube era mais fácil. Então, o que acontece? É aquela coisa, o profissional ele tem que recorrer e tem que buscar métodos para quê? Para ele estar no mercado e para que ele esteja atualizado com as tecnologias que estão aí disponíveis, certo? Como o Google Forms mesmo para fazer as avaliações, para fazer as atividades, eu vivo utilizando o Excel, vivo utilizando o Word para outras matérias, como o MTA mesmo, porque é importante o profissional de RH e de administração saber, e de informática também, saber manusear o Excel. É fundamental para trabalho no escritório, para todas as áreas, né? Em todos os departamentos. Eu mesmo sou, minha irmã disse que eu sou apaixonada por Excel. Excel já chega a ser um sobrenome meu. Tudo meu é em planilha, gente. Eu não consigo viver sem planilhas. Aqui na minha frente, ó, planilha. Até daquele projeto que eu falei a vocês, né? E a planilha do data do aniversário das meninas. Eu não consigo. Eu botei para as meninas preencherem, né? Eita, Jesus, caiu, foi tudo aqui agora. Planilha para tudo. Fica tudo aqui na minha frente, ó. Eu não esquecer, né? Eu só esqueço data de aniversário, mas eu não consigo. Tá? Então, o Excel faz parte da vida do administrador, de quem trabalha em escritórios. Então, vocês têm que estar atualizados, né? Eu sei que muitos de vocês trabalham em escritório e vê o quanto é útil a ferramenta, principalmente se tem sistema. Se tem sistema, não precisa de Excel. Eu
Eu, particularmente, Josi, tá? Gosto, mesmo tendo sistema, eu gosto de fazer as minhas planilhazinhas, né? Enfim, vamos continuar. Então é isso, justamente isso. Então, o mundo vem acelerando. Então, se criarem coisas novas, eu amo tecnologia, gente. Eu sou aquela mistura de pessoas que ama o antigo. Vocês verem, se vocês verem meus livros aqui, livros de história, eu amo, principalmente o período imperial, período romano, Império Romano, período. É, e também amo tecnologia. Então é aquela mistura, né, do moderno, do ultramoderno e também daquele antigo, que eu acho lindo, né? Por exemplo, então se eu não me atualizar, né, eu já vi esses dias eu assisti um vídeo sobre a cozinha tecnológica, né? Você clica no fogão, aparece, você clica no fogão, desaparece, você clica, aparece Gente, se eu tivesse dinheiro. Então, para criar essas coisas tem que ter o quê? Criatividade. Para comprar tem que ter dinheiro, mas para criar tem que ter criatividade. Se eu pudesse ter a casa inteligente, né? Depois pesquisem a casa inteligente. Gente, ela abre janela, claro, tudo programado, né? Abre as cortinas na hora que você marca, abre até a janela na hora que você marca para entrar o ar. Você está viajando, você liga as luzes de noite que você quer ligar. É, isso não tem, isso aí até tá disponível, né? Isso aí não é tão difícil, não é tão caro, porque é no Google Home. O Google é terrível, né? Eu imagino um brainstorm na sala do Google. Cheguei até a desejar agora. A gente deve pipocar de ideias, assim, deve ser maravilhoso, né? Na hora da criação, na hora de vamos inventar alguma coisa hoje, deve ser assim, né? Não sei. Tá? Então vamos lá, porque o Google tem ferramentas, viu? Então, a casa inteligente, depois pesquisem. Tem que ter muita ideia, muita criatividade para criar. A casa é autolimpante, né? Tem coisas lá que sugam, né? Abre, como assim, se fosse no rodapé e, né? Puxa as poeiras, a sujeira. Enfim, eu queria uma casa daquela. Tem N tecnologias, principalmente na cozinha. Vaso sanitário, né? Gente, vocês, olha aí, o vaso sanitário inteligente. Ele, não sei, viu? Tem botão para tudo na vida. Depois vocês observem, viu? Eu não tenho dinheiro para comprar, mas ideias e conhecer a tecnologia é super importante, até para não se bater. Então vamos lá. As empresas recebem um bombardeio de desafios, que é o quê? Justamente a globalização, intensificando a concorrência, vem os produtos da China aí. É tipo assim, né? O povo inventa, a China vai lá faz e faz mais barato, né? Por quê? Porque a mão de obra lá é muito mais barata. Mas não tem, às vezes, a mesma qualidade. Às vezes, tá? Então, são processos, então tem a globalização, que é uma concorrência acirrada, né? São processos de comunicação que alteram o comportamento. Então, a comunicação altera o comportamento. Vocês lembram do MSN? Pois é, era, né? Aquela coisa. Não, vamos para trás um pouquinho. O SMS. Quem não acordava todo dia com um monte de mensagem no SMS no celular, né? E hoje em dia o WhatsApp mudou tudo. Aí veio o MSN, que a gente ficava. Aí surgiu as LAN houses, que ficava bombardeava, né? Tinha LAN house para tudo que é esquina, tinha LAN house, porque o pessoal queria ficar online nos MSNs. Aí veio, né, o WhatsApp no celular. Acabou as lan houses, né? E aí todo mundo fica conectado hoje em dia. Então, é justamente a comunicação alterou o comportamento lá desde o SMS. Eu vou falar do SMS, não vou nem puxar lá na carta, né? Eu achava mais romântico, mais chique, chegar uma cartinha da amiga, assim, que mora fora. Às vezes a gente mandava até cartinha, assim, pelo correio. Era tão emocionante o correio chegar cá, pelo carta. Ai, que massa, né? Hoje só chega a conta. Então, alterou o comportamento? Claro que alterou. Hoje a comunicação é
na hora, né? Você tem um parente lá no Japão e você quer conversar com ele agora, mesmo que ele esteja dormindo, né? Você conversa com ele, você manda mensagem para ele, manda o áudio, ou faz uma videochamada com ele, então não tem barreiras. Então alterou bastante o comportamento do consumidor, porque trocas, né? Trocas de ideia. Aqui no Japão tá assim, assim, assim. Ah, eu também quero aqui me pirar. Aqui não sei aonde tá assim, assim, assado, né? Depois vocês contam nos comentários do Classroom, tá? Do YouTube, não. Mas nos comentários do Classroom, vocês comentam lá se alguém tem alguma experiência com comunicação. É assim, né? Então, é a nova tecnologia transformando os processos de gestão, transforma processos de gestão o tempo inteiro, de produção e, não vou falar principalmente não, mas também de comercialização, certo? Tem aí, por exemplo, o Mercado Livre. Muitas pessoas, eu tenho mesmo uma amiga que nessa pandemia, ela é vendedora, e aí ela é vendedora, e viajava muito vendendo, né? E aí nessa pandemia, como viajar? Então ela fez a lojinha dela lá no Mercado Livre, e tá bombando, graças a Deus, tá? Então, todos esses fenômenos se processam com tamanha velocidade que as empresas são forçadas a se reestruturar na. Que não é isso que eu quis escrever, não, viu, gente? Se reestruturar. Enfim, vamos ficar só aqui. Não tenho ideia do que eu digitei, que eu queria digitar. Deve ser carência. Depois eu olho e corrijo, tá? Eu prometo colocar lá esse PDF, esses slides já com essa coisinha corrigida. Eu vou procurar aqui. Então, as empresas são forçadas a se reestruturar. Vamos dizer que antes demorava um tempo para se reestruturar, para se inovar, para estar atualizada, né? Até porque a comunicação demorava um pouquinho, a tecnologia era um pouquinho mais lenta. Mas hoje em dia é praticamente mensal, ou até dependendo do tipo de comércio, dependendo do tipo de produto, é até diário ou por hora, por segundo, depende do que seja, depende do tipo de produto ou serviço, tá? Então, por exemplo, o processo de tomada de decisão tende a se descentralizar, tornando a estrutura da organização mais horizontal, né? Então, que é aquela estrutura que era centralizada, que vocês viram isso em fundamentos da administração, né? Aqueles que viram, ou então em MTA, a estrutura que era centralizada, ou seja, todas as decisões dependiam de uma cabeça, né? E hoje em dia, vou ver aqui mais uma linha. Hoje em dia, quando ele fala de descentralização, por exemplo, chega aqui esses departamentos, eles tomam as suas próprias decisões ao invés de ser centralizada, tá? Então, quando há um só comando, a estrutura é centralizada, então só aquele, como outro dia eu estava dando aula, que é o chefão, o chefe, que seria chefão, chefe, chefinho, tá? Então, quando é centralizada, ela é só o chefão que toma decisões, né? Na tomada de decisões. Mas na organização, que hoje em dia é bem colocada nas grandes empresas, nas empresas mais, né, que estão acompanhando a evolução tecnológica, a evolução da globalização, que quer estar no meio da competitividade, ainda da concorrência, que está à frente, no meio não, está à frente, ela descentralizou, então ela deixou a estrutura horizontal, ou seja, seus determinados departamentos, eles têm a liberdade de tomar a decisão, certo? Então vamos lá. Isso ajuda muito e deixa mais livres os departamentos. Claro, com toda a responsabilidade, pontuando sempre qual é a meta da empresa, né? Sempre na direção da meta, da visão da empresa, dos valores da empresa. Não pode fugir disso, tá?
Então, cada dia surgem novos problemas nas organizações e exigem o quê? Soluções rápidas e originais. Não é aquelas soluções, amanhã eu penso, não é rápida, né? Segundos às vezes, né? E originais por quê? Porque são únicas. Cada problema, uma solução. Eu vi esse jargão em algum lugar, né? Cada problema é uma solução. Propaganda de alguma coisa. Não é possível aguardar morosas orientações, porque imagine a velocidade que hoje em dia as empresas têm que tomar decisões. E uma única pessoa, que no caso o chefão, né, ter que tomar decisão de vários departamentos sozinho, ele vai ser moroso, vai demorar, vai requerer dias, vai. Então, isso já é ultrapassado. Por isso que tem que ser na vertical, na horizontal. Então, morosas orientações no processo tradicionais da alta administração. Até porque, para grande parte dessas demandas, não é possível estabelecer regras prévias, ficando seu encaminhamento subordinado à capacidade criativa dos seus gerentes. Então, antes, e ainda há empresas assim, a criatividade só poderia partir da alta gestão, dos gerentes, dos engenheiros, dos técnicos, daqueles que estão acima, né, dos chefões ou dos chefes. Mas hoje em dia, graças a Deus, muitas empresas é até a pessoa que estiver limpando lá e ouvir, e ela chegar e dar né, uma ideia, um feedback, ou falar alguma coisa, né? Pronto, vamos pegar eles. Tá? Então, em função disso, cada vez mais tem sido marcante e crescente o interesse da organização pela criatividade, que é justamente o que? Contratar funcionários que tenham soluções rápidas e originais. E cria bastante, isso precisa de bastante criatividade, por quê? Porque vem problema a todo instante. E a pessoa tem que ser criativa a todo instante. Então, é por isso que o ambiente tem que ser criativo, tanto o ambiente físico quanto o ambiente, como cultura e como clima. Essa busca é na direção de promover as inovações, indispensável para a permanência no mercado. Ou seja, criatividade hoje é sobrevivência, tá? Você tem funcionários criativos, se você gere funcionários criativos ou se você é um funcionário criativo, isso é uma habilidade, isso é uma competência extraordinária e com certeza a empresa não pode te perder e você também não pode perder funcionários com essa competência, já virou competência, tá? Porque isso gera sobrevivência dentro do mercado. Então, daí procuram manter os seus quadros pessoas talentosas ou recorre a programas de quê? De treinamento de criatividade junto ao seu corpo de colaboradores para compensar a educação que antes era anticriativa, que predomina na sociedade nos sistemas educacionais. Muitos. Tem alguns sistemas educacionais que promovem a, a criatividade, como, por exemplo, o sistema de montessoriano. Se vocês observarem, ele estimula na criança, né, naquelas primeiras fases, a criatividade. Então, vão ser futuramente, vão ser futuramente, vão ser futuros funcionários altamente criativos, tá certo? Então, e se você tem aqueles funcionários que não são criativos, então, mas são bons funcionários, é só treinar. RH tá para isso, treinar o povo, treinar o funcionário. Bora botar o povo para treinamentos. Vamos aí, capacitações para fazer treinamentos constantes, mensal, ou anual ou semestral, depende, né, do financeiro da empresa, tá? E depende também do que a empresa necessita. Então, o sistema educativo faz grande parte da capacidade criativa dos profissionais seja subestimada ou subutilizada. Então, olha que legal. O pessoal do hotel deixou esse bicho de toalha para mim. Olha que criatividade, né? Sempre deixam aqueles patos, né? Os patos em cima das camas. Outros formavam corações. Então, esse aqui foi além. Ele deixou no vaso sanitário, né? Com um jornalzinho
uma toalha, né? Eu achei super criativo e eu tinha que colocar essa foto aqui. Eu fiquei procurando mais imagens de coisas criativas, mas esse me surpreendeu. Amo criatividade. Vou botar até outras coisinhas aqui criativas, tá? Então, a diferenciação importante a ser feita é quando as definições dos termos criatividade e inovação. Vamos ver o que é criatividade. Criatividade é o processo que resulta na emergência de um novo produto, bem ou serviço, aceito como útil. Claro que eu não vou fazer. E existem, né, muitos produtos e serviços, muito, principalmente produtos inúteis, né? Mas tenho que criar produtos úteis, satisfatório e de valor por um número significativo de pessoas, pelo menos por algum tempo, algum ponto de tempo. Por exemplo, há produtos, principalmente na área da tecnologia, que vão sendo ultrapassados, né? Olha os celulares. Todo ano surgem novos celulares, novos celulares. Celulares de... O meu tem 5, então não vou falar muito. Mas os de hoje, quando eu olho assim, meu Deus, principalmente eu sou ligada em foto, né? Olha a imagem desse celular para tirar foto. Parece profissional. O meu, quando eu olho, vixe, que escuridão. Então é isso, né? A foto sai mais nítida. Então, por isso que é por um determinado tempo. Então, é importante frisar que esse produto não precisa ser tangível, né? Pode ser, por exemplo, uma ideia com o nome de um projeto, como um nome de um projeto, né? Quando vocês estiverem na faculdade, por exemplo, foram fazer o TCC ou foram fazer projetos, dependendo do tipo de faculdade, de curso que vocês vão ter que ter ideias, né, para criar vários projetos, tá? Faculdade pede projeto para todo canto, toda hora você vive na frente do computador no Word fazendo projeto. Então, por isso é importante aprender a BNT, porque vai virar aquela coisa assim normal, igual ligar o computador. No início poderia ser um bicho de sete cabeças. As regras da BNT também vai virar, que hoje é um bicho de sete cabeças, pode ser para alguns, né? Vai virar aquela coisa assim, igual ligar a lâmpada, tá? Normal. Então, o que deve ser analisado é se o produto é novidade, pelo menos para quem gerou. Outro critério descrito no conceito é é o de ser adequado às demandas da situação. Ou seja, não adianta eu criar algo que é bom só para mim ou só para minha casa, né? Então tem que ter essa visão de que quando você for criar um produto, um serviço, que tem que ser apto, que tem que ser bom, tem que ser útil para um grupo, um número de pessoas, né, relativamente alto para gerar lucro, tá? Então, esse critério, em alguns casos, não ocorre de imediato. Tomemos exemplo dos gênios das artes plásticas, né? Rembrandt, Botticelli, que tiveram seus talentos reconhecidos depois que morreram. Peraí que eu vou botar uma imagem de Botticelli aqui para vocês. Vocês conhecem. Aliás, a maioria dos pintores, dos grandes pintores, né? Eles foram reconhecidos mesmo depois, tiveram maior valor depois de morto. Vamos lá ver um aqui, por exemplo. Vocês já viram esse quadro, principalmente em livros de história, né? Ou de arte, né? Que é a Vênus. Esse quadro é lindo demais. Então, foi reconhecido a beleza dele, né? Os detalhes dele, é um quadro da Renascença. Ele tá lá, ele é italiano, né? Então, é um quadro de Botticelli. Então, eu acho ele lindo. O nome é Vênus. E esse aqui é mais. Ele não é tão conhecido assim, mas mais coisa de história também. Por exemplo, aqui era uma aula de anatomia. Você está vendo aqui? Então, a pintura é perfeita, se vocês olharem, né? Isso foi pintado, gente. Se fosse uma foto, não seria.
né? É diferente, porque antigamente não tinha máquina fotográfica, então era pintada as coisas. Então aqui é uma aula de anatomia. Vocês estão vendo aqui, estão abrindo, conhecendo os nervos, aqui um morto, né? Foi assim que estuda-se medicina, tá? Quem quer entrar aí, né? Então, então para eles conhecerem o corpo humano, foi assim, né? E aí foi feito o quadro por. Então, foi outro pintor que foi reconhecido depois que morreu, tá? Então, aqui também eu botei com algumas marcas, saindo um pouquinho aí do morto, né? Que são criativas também em quê? No logotipo. Então, isso aqui também tem que ter o quê? Criatividade para ter a ideia de fazer um bom logotipo, certo? Então, aqui a gente olha assim, por exemplo, da Nike, é super simples, né? Ah, mas será que foi tão fácil assim de criar? Hum? Né? E assim vai. Por quê? Então tem os estudos, tem a maneira, né, de ensinar como é que se faz marca, como é que se faz o nome também da marca, mas requer o quê? Criatividade. E tá, vamos continuar. Tá um pouquinho longa, mas vamos lá. Deixa eu ver se vai estar muito longa. Vamos lá. Então, inovar significa introduzir novidade, pensando na inovação organizacional, tá? Uma inovação organizacional, como processo de implementar uma nova ideia em uma empresa em resposta a quê? A um problema, certo? Percebido e em seguida transformar essa nova ideia em algo concreto. Geralmente, para se ter uma ideia nova, precisa se pegar um problema. Então, precisamos criar um produto que, vamos imaginar que quando criou esse negócio de corretor, né? Vamos criar um produto que apague sem rasgar. Antigamente era aquela borracha, né? Eu imagino, ainda tem aquela borracha que tinha a parte. Não tenho ela, não. Que tem a parte azul, né? E a parte vermelha. E no meu ginásio, não, mas já existia, mas no meu primário era ela. Então para apagar tinha que, né, ainda não botar na língua, tinha gente que botava ainda na língua, né? E apagar, mas rasgava muito o papel. Então imagino eles tinham este problema, né? Apagar caneta sem rasgar o papel. Então teve que ter vários estudos, com certeza, com estudos com químicos, né? Com pessoal de marketing, deve ter tido um monte de gente para até chegar a o tipo de que nos primeiros era duro que só ele, né? E eu ainda gosto desse aqui, que eu acho melhor do que aí aqui já vamos criar um que não derrame, né? Que vá só em cima do lugarzinho, né? Aí criaram essa tipo canetinha e assim vai, né? Mas eu prefiro do mais antigo. Então, em cima de um problema, tem que se criar, que aí deve se criar o novo produto. Geralmente é em cima disso. E quem é que dá esses insights? Quem é que dá essas ideias de novo do problema? O cliente. Então, por isso, sempre está ouvindo o cliente. Quando o cliente reclama, pega essa reclamação, transforma ela num problema e coloca na mesa, vamos resolver este problema criando um novo produto, principalmente na área industrial. Então, além das ideias, ou de repente você mesmo pode criar, né? E ser o seu produto, e ser a sua inovação, e ser um produto que você vai revolucionar o mercado. Tá aí, né? Bill Gates, foi de um problema que ele criou e foi, né? E tá aí vários e vários e vários outros, né? Teve a aula que vocês não tiveram essa aula, mas eu vou botar. Tem vários tipos de empreendedores que criaram assim para solucionar um problema. Por exemplo, a Coca-Cola, né? Foi para o cara queria algo, né? Mais saboroso. Não, do ketchup. Queria algo mais saboroso para tirar o gosto da comida ruim, né? Que foi o Heinz, né? Eu vou botar uns links de alguns bastante criativos, de grandes invenções. Então, além das ideias, outros elementos são necessários para a inovação se torne realidade. Então, assim, não basta ter uma ideia criativa.
É crucial que ter a motivação para transformar a ideia em algo tangível, ou se for um serviço, em algo real, né? Então, observe a figura que representa esses elementos. Então, tá um pouquinho ruim, viu, gente? Porque ficou ruim mesmo. Então, temos que ter os recursos materiais, teve a ideia, né? O conhecimento, ter a ideia criativa, ter a motivação, para depois vir a inovação e depois criar o produto para gerar a vantagem competitiva. Então, é um lean, uma cadeia, né, de que um complementa o outro. Então, não adianta ter só a ideia e eu não ter motivação, ou eu não ter conhecimento da área, ou eu não ter recursos para fazer esta ideia se tornar tangível, né? Ou se tornar real, certo? Então, teve a ideia, e aí por isso que é bom em equipe, ou se a pessoa já for um gênio, ela cria sozinha mesmo, lá vai. Então, os autores ressaltam que as inovações necessitam de solo fértil, e a gente vai ter uma aula sobre o que é isso, de solo fértil, na organização, para que sejam o quê? Ajudadas a se movimentarem por meio dela e a ganhar reconhecimento e apreciação. Lembre-se de que a resistência à mudança, que a gente trabalha em PRHO, né? Mudança de mentalidade, né? Torna-se nesse contexto um significativo desafio. Então, lembre-se de modelos mentais. Então, quem tem resistência à mudança tem que ser transformado em modelos mentais, e isso o RH entra com o quê? Com capacitação, com palestras motivacionais, e assim vai. Então, assim, o criador de uma inovação técnica ou social deve estar ciente que está adentrando em águas desconhecidas e que certamente encontrará comentários conflitantes à sua ideia. Tem um vídeo de Bill Gates. Deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí. Internet thing. Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are isso? publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my Crítica position do here. apresentador. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? There's a difference. There is a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. Right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your Vou deixar memory essa deals, and then you Exactly. can come That's the back a year RAM thing later. you talked Yeah, about earlier. yeah. Eu vou pôr o link lá para vocês assistirem e verem que quando o Bill Gates falou de criar criar a internet, né? O cara riu da cara dele, entendeu? Então, por isso que tem que ter a motivação, porque com certeza vai encontrar o quê? Comentários conflitantes à sua ideia, tá? Vou lembrar de botar o link. E também tem isso, olha, gente, muito interessante que o Mercado Livre fez, olha, ideia criativa também, né? E sempre foi a marca do Mercado Livre mãos dadas, né? E veio a pandemia e eles tiveram a criatividade de continuar juntos, mas sem mão dada, né? Então, eu achei bastante criativo do Mercado Livre. Então, tem que ter funcionários criativos, tem que ter ideias criativas, né? E isso pode surgir numa reunião, pode surgir no acaso, né? Mas, claro, com o estudo, né? Então, outro ponto a ser destacado é a própria resistência. A implementação do produto será necessária grande energia do criador do processo para aceitação, pois a falha pode ameaçar sua carreira. Então, na internet, quando começou a surgir eu sou desta época, travava, nossa, YouTube não existia, né, tá? Mas
tudo, quando começou o computador dentro de casa, era só joguinho, aquele joguinho horrível, né? Era trabalhar Word, Excel, né? Então, e quando começou a surgir a internet, era muito lenta. Fora que tinha zoada, parecendo uma galinha, né? Era muito ruim conseguir uma conexão, era muito ruim tudo. Então, teve esse negócio no início de muita falha, tal. E aí vai melhorando, 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 e hoje em dia é assim, só falha em pirar, né? Quando tá chovendo, como hoje, a internet está horrível. Então, todo o processo de inovação deve ser intencional e visar algum benefício individual ou de caráter econômico que não necessariamente seja fruto de absoluta novidade, mas que tenha relevância para o desempenho do trabalho que venha a desenvolver. Pode sim ser uma novidade e pode não ser absoluta novidade, porque vai suprir tanto a necessidade que tem, e aí às vezes a gente nem dá assim aquela ideia, né? Então vejamos alguns exemplos de inovação no nível das organizações. Por exemplo, um novo produto para o mesmo mercado, um novo produto para um novo mercado, um novo método de trabalho ou uma nova estrutura organizacional, principalmente quando muda de centralizado para descentralizado. Olha que produtos interessantes, né? E um marketing também muito criativo, né? Para quem gosta de beber, né? Uma sandália que já vem com um, como é o tira-tampinha, né? Imagine. Aí os beberrões de plantão. Para os que gostam de beber café, né, já tem o que vem, já coloca lá o cookie, né, já boa, principalmente para o home office, excelente. Para as donas de casa que gostam de manter a casa sempre super limpa, sandália, eu queria uma dessa. A sandália que já vai limpando a casa o tempo todo, por certo, deixa úmida, né, e vai limpando, né, massa, né, se eu gostei. Eu acho uma dessa eu compro. Né, aqueles bastante econômicos, né, que já bota lá a pasta de dente já vai rolando para tirar até o último uma gota de pasta de dente. Esse tem uma pessoa, né, que aquelas pessoas mais assim. Mas é bom também, gostei. Esse aqui a gente já conhece, né? Mas é muito útil, uma ideia super criativa. Agora, esse marketing aqui, eu fiquei apaixonada. Olha o produto, né? Com certeza eles botaram alguma película que embaçasse, né, o vidro, né, e jogou para mostrar a nitidez que o produto tá. Gente, isso é muito criativo, né? Eu achei massa. Então, as inovações podem ser, vocês dizem que eu me empolgo, né? As inovações podem ser classificadas em natureza técnica e em caráter administrativo. Natureza técnica é um novo método de funcionamento de um sistema relacionado a atividades primárias, tá? E em caráter administrativo é uma nova forma de recrutar pessoal, de alocar recursos, de premiar os funcionários, que é super importante, o pessoal de RH fica ligado, um novo método de trabalho, certo? Então, o caráter administrativo é dentro da empresa. Então, de natureza técnica, é um novo produto, um novo sistema, algo que vai, né, ser assim, criado. Então, os autores classificam a inovação administrativa em três: o social, o técnico e o gerencial. O social é o quê? O planejamento de inovação de mudanças intencionais introduzida em onde? Nos valores da empresa e nas normas da cultura. E isso aqui, mexer dentro de uma empresa, dá trabalho, tá? Com vistas a promover alterações no padrão de comportamento administrativo e de percepções individuais. Eu vou dizer, gente, que é uma das mudanças mais difíceis de fazer, é mudar valores e mudar cultura organizacional. Nossa, é um desafio e tanto. Não é para da noite por dia. Outro tipo de mudança organizacional é a mudança de tecnologia usada. Por exemplo, quando muda o sistema. Na organização, poderão ser promovidos de modo a alterar a divisão conforme os novos processos técnicos. Então, é quando muda, por exemplo, o sistema da empresa, que misericórdia também é um sufoco, mas é mais leve. É bem difícil, mas é mais leve do que quando muda a cultura.
E gerencial, que é alterações de métodos, de regras, de estilo, formulação de diretrizes administrativas, que também não é fácil. Então, as três mudanças de inovação administrativa são difíceis, mas a social, com certeza, eu acho a mais complicada. Então, normalmente, as inovações de caráter técnico busca-se o que? O aperfeiçoamento e a qualidade dos produtos ou serviços e diversificação de vistas de manter um nível de competitividade. Então, o técnico é realmente para criar ou inovar, né? Às vezes já tem um produto e vai só inovando, como o celular, por exemplo. Então, diversificação de produtos e aprimoramento, né, de tá acabando, tá, gente? Pra vocês aí, eu sei que vocês já estão apertando a mente aí. Mas é bem porque eu me empolgo. Diversificação de produtos e aprimoramento de qualidade como fonte de inovação. As empresas têm buscado o quê? Diversificar o seu mix de produto. Aquelas empresas que ficam com um produto ou dois produtos que não tem tanta variedade, é muito complicado de se manter viva, a não ser, você vê que até a Apple, ela diversificou, ela começou com o telefone, quer dizer, ela começou, nem foi com o telefone, mas vamos pegar do telefone para cá. E aí veio com o iPad, e aí veio com o relógio, e aí veio com o Mac, que é o computador, e os notebooks, que não é nem notebook que eles chamam, eu esqueci como é que eles chamam agora. Então, até os nomes eles mudam, né? Notebook, mas eles chamam de outro nome, agora que fugiu a memória. E vão aumentando, diminuindo o tamanho dos notebooks, por exemplo, e aumentando o preço também. Misericórdia. Então, nesse sentido, a diversificação de produtos pode facilitar o quê? A sobrevivência da empresa no mercado, dado o fato de possuir uma variedade de produtos, pois se um perde competitividade, por exemplo, a Apple, se ela perder competitividade no telefone, porque a Samsung e a Motorola estão correndo atrás, e tem a Xiaomi também estão correndo atrás, ele tem outros produtos que têm bastante força também, tá? Então, inúmeros exemplos podem se ilustrar essa situação. Por exemplo, o caso dos relógios da Suíça, devido ao lançamento do relógio digital, né? O que os relógios analógicos estão perdendo para os relógios digitais, né? Eu prefiro o relógio analógico, mas a maioria das pessoas estão preferindo o relógio digital. Justamente também iPhone foi e lançou aquele relógio que é digital e que o relógio parece um computador também, né? Então, outra, a mudança de comportamento das mulheres, que levou uma brusca queda no nível de consumo de máquina de costura. Hoje, antigamente, as roupas eram mais o quê? As costureiras que faziam, ou as mulheres tinha aquele já, vamos dizer, lá no século XIX, ou até no século XX também, as mulheres tinham que aprender a costurar, já era algo assim, incrementado na cultura feminina, né? E hoje em dia, vem cá, quem sabe costurar? Eu tinha vontade de aprender a costurar, tá? Não vou negar. Mas que é muito mais fácil ir na loja e você ir comprar a roupa do jeito que você quer, e bater perna também é muito legal, né? Então, o aprimoramento dessa qualidade, então, que são mudanças de comportamento, né? Então, o aprimoramento da qualidade refere-se à busca da satisfação. Sempre, sempre, sempre a visão é essa aqui. Satisfazer o cliente. Ou seja, pela antecipação dos seus desejos no investimento de um produto quase perfeito para surpreender o consumidor. Nós, clientes, gostamos de ser surpreendidos sempre. Nossa, olha que coisa interessante. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, tecido. Isso não é novidade, né? Mas o tecido térmico, né? Que ele, aonde você vai, ele vai esquentar, ele vai esfriar de acordo com a temperatura do seu corpo, porque às vezes está fazendo frio, mas o seu corpo não tem tanta necessidade de aquecer, então ele vai aquecer de acordo com a necessidade do seu corpo. Eu achei isso enorme. Então, tratar o seu nunca vi, eu só vi no YouTube, né? Nessa pandemia eu catei muito YouTube. Tratar os fatores que inibem a introdução de inovações na empresa é certamente relevante e indispensável, né? Então, tem que tratar os fatores que vêm inibindo
a inovação, a criatividade dentro das organizações. Nós sabemos que o ser humano é, por natureza, resistente a mudanças. Não é, gente? Então, imagine essa resistência no nível organizacional. Misericórdia. Conforme o autor, fatores psicológicos e sociais contribuem para inibir a inovação. E os modelos mentais que está incrementado aqui dentro, tá? Quem não estudou modelo mental, volta lá no vídeo de PRHO e tem lá o vídeo sobre modelos mentais. Então, fatores psicológicos de natureza individual que tendem a promover resistência são o conformismo com as normas, né? A baixa tolerância à ambiguidade, a baixa propensão de correr risco, o medo do desconhecido, o medo de não aprender, o conformismo, né? A zona de conforto, que é bom demais, a rigidez, a gerência e também outros fatores. Então, são fatores psicológicos que resistem, fazem as pessoas resistirem à inovação e, com isso, travam a criatividade. E os fatores sociais são o quê? A rejeição da pessoa de fora, a falta de compreensão quanto à inovação, isso é verdadeiramente complicado. A falta de clareza na comunicação, que nem sempre o pessoal é treinado para essa mudança, nem sempre o pessoal é comunicado. Por exemplo, a clareza na comunicação quando começou a pandemia do Covid. Nossa, eu mesmo passei 15 dias, os primeiros 15 dias de pavor, de loucura, de só chorar, de imaginar que o mundo ia acabar, e meu Deus, e meus pais, e meu filho, e minha família, e agora, eu não preocupava tanto comigo. E, oh meu Deus, e o povo que tá no meio da rua, e tal, perere. Enfim, mas era o quê? A comunicação, aquela coisa assim. Então eu não parei de assistir. Se tinha no WhatsApp alguma informação sobre isso, eu parei de ver. E aí foi aliviando a mente. Então, é justamente a clareza da comunicação. Então, tem às vezes muito bombardeio de informações e torna pavor. Então, as pessoas vão e têm medo de mudanças, tá? Então, por parte daqueles que querem introduzir inovação. Então, a criatividade nas organizações é fundamental para alimentar o processo de inovação. Então, criatividade é fundamental para alimentar o processo de inovação, de diversificação de produtos e de aprimoramento de qualidade, certo? Então, abram a mente, trabalha a metanoia na cabeça, né? Que é justamente mudança de modelos mentais. Tirem o pré-conceito da mente, de conceber um conceito antes mesmo de conhecer se é bom ou se é ruim, certo? Experimente, tente, né? Um beijo e até a próxima aula e perdão por ter sido louca.